Olá, pessoal! Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos abrindo mais uma transmissão ao vivo do Fórum Atitude Positiva, edição online. Já estamos na 4ª edição do Fórum, neste dia 2 de junho de 2020. Hoje nós vamos tratar de um assunto, mais um dos cenários que está se reabrindo depois desta quarentena. Quase que eu disse depois da pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, mas depois da quarentena, muitas coisas estão voltando, muitas coisas estão tentando retomar ao seu normal, mesmo que ainda não normalmente. Nós vamos falar muito sobre isso. O nosso tema é a reabertura do comércio. Você já está vendo aí ao lado os nossos convidados, você já está vendo aí o tema, você pode participar através dos comentários no Facebook, através das nossas interações, eu coloco a pergunta na tela, eu coloco o comentário na tela, vocês participam conosco a partir de agora. Algumas horas depois desta live, ela estará disponível, já editada para YouTube, para você também compartilhar, curtir e compartilhar. Nossos convidados, doutora Flávia do Canto, advogada e professora da PUC, e o presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruz, que já estão conosco. E eu só preciso dizer que as marcas que acreditam nos nossos 2 anos de atitude positiva, uma rede de jornalismo de soluções, porque fazer jornalismo para apontar problemas somente é muito fácil. Apontar as soluções é que nós precisamos. E há 2 anos nós estamos investindo na rede Atitude Positiva com notícias boas, com jornalismo de solução. E as marcas que estão conosco, o restaurante Tartone, no Shopping Bourbon Country, se preparando para reabrir lá no Shopping Bourbon Country, da Fernanda Tartone. Smartback, assistência técnica de celulares, smartback.com.br, na Padre Chagas 67. Allsigns, a nossa adesivagem, o nosso design, as nossas sinalizações, e você pode fazer isso na sua empresa também, com o Sandro Tizotti da Allsigns. Instituto de Medicina do Esporte, no Centro Clínico Mãe de Deus, com o meu amigo Dr. Félix Drummond e sua equipe, e aqui a Sun Motors do Jefferson First Now, que já reabriu as suas lojas na semana passada, e ainda respeitando muito as normas sanitárias, ainda fazendo trabalho de telebusca, de teleentrega de carros, e fazendo, inclusive, o seu salão virtual, para quem não quiser ir até a loja também da família First Now. E o café aqui do nosso Fórum Atitude Positiva, e o Café Lavazza, que é o café que vem de Turim, na Itália, representado pela espressomatic.com.br. Sem mais delongas, deixa eu apresentar a professora e doutora de Direito, professora da PUC, a doutora Flávia do Canto, que já está conosco aqui na noite desta terça-feira. Ela é advogada, doutora, mestre em Direito pela PUC, também Visiting Scholar na Universidade de Syracuse, Nova York, nos Estados Unidos, foi diretora do PROCON Porto Alegre e depois diretora do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. De consumidor, ela entende. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, Renato. É um prazer estar conversando contigo aqui na Rede Atitude Positiva. Boa noite também ao Dr. Paulo Cruz, do Cindy Lojas. É uma oportunidade da gente debater nessa noite sobre a reabertura do comércio, que é tão importante para a nossa economia, em especial aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E vamos ao debate, vamos trabalhar não somente questões de direito, mas sim de grande impacto aí, de interesse dos moradores, principalmente de Porto Alegre, em razão dessa reabertura do comércio. Isso aí, nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui, vamos tentar entender também o novo perfil, né, que está se desenhando de um consumidor a partir de agora, depois dessa quarentena. Boa noite, doutor Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas, está conosco aqui também. Boa noite, presidente. Estamos sem o som do presidente. O que será que houve? Ah, não, peraí, é que eu tinha cortado o microfone antes, porque o senhor estava ao telefone. Não é, presidente? Agora sim, com áudio. É verdade. Bom, é um prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Junto com a Flávia, que tivemos contato no PROCON de Porto Alegre, fez um grande trabalho, é uma jovem muito bem preparada, com um excelente nível cultural. E estar numa live com ela é um compromisso muito grande. E eu com vocês dois. Já entrevistei várias vezes
Que bom que continue entrevistando e a responsabilidade é realmente muito grande. O doutor Paulo Roberto Cruz é administrador de empresas pela Unicinos, é empresário do comércio vestuário desde 1978 com a Patchwork, é da Companhia de Cimento Portland Gaúcho e presidente do Cindy Lojas desde 2014, né, presidente? Exatamente. E, no mínimo, vai até 2022, no mínimo. No mínimo. Ah, no máximo, no máximo. Vice-presidente da Fé Comércio do Rio Grande do Sul, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos de Varejo, IPEV, vice-presidente do Conselho Deliberativo da CDL e é vice-presidente do CIE também no Rio Grande do Sul. Eu vou pedir licença para a doutora Flávia para que eu comece com o presidente, para que a gente tenha um cenário dessa retomada, dessa abertura, mas até antes da abertura, este sofrimento, que eu tenho certeza que foi um sofrimento do lojista nesses 2 meses de quarentena, de retração, né, de redução de lojas fechadas, né, obviamente, de a criatividade tem que ser usada a todo pano, né, e como é que vocês passaram esse momento, presidente? Eu me lembro que o senhor, nas primeiras entrevistas, estava muito aflito, né, no início da quarentena. Olha, Renato, realmente o que aconteceu para a grande maioria dos comerciantes é uma novidade, né? Eu acho que é uma novidade para todos, mas quem já tem um determinado tempo, passou pelas crises de 86, de 90, 94 e depois a de 2008, criou uma anticorpos, vamos dizer assim, criou uma bagagem de que uma crise dessa, ao chegar numa crise dessa, sabe imediatamente algumas medidas que deve tomar, como reduzir custos, cuidar tudo, negociar o que tinha para pagar, os aluguéis e uma coisa assim. Isso foi feito e muitos não tinham caixa. Esse foi o grande problema e nós vamos falar mais na frente, que é uma das medidas que no futuro deverão ser tomadas pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas de fazer um caixa para prevenir qualquer problema que possa surgir. Mas o senhor acha que as medidas políticas, né, determinadas nesse período ajudaram os lojistas o suficiente? Por exemplo, interrupção do contrato de trabalho. Muito, ajudaram muito, isso foi muito importante para os lojistas e também para os empregados, né? Não há, quando o cara tem uma empresa, ele não tem a intenção de beneficiar-se só. A empresa ela tem uma função de dar subsistência ao empresário e também uma função social, porque todas as empresas, por menor que seja, tem 1, 2 ou 3 empregados ou mais, ele tem uma função a empresa tem uma função social, né, Renato? E isso era uma preocupação de muitos empresários, continua sendo. Nós temos muitos contratos suspensos, temos, por exemplo, nos protocolos, medidas de que posso só usar 50% da sua força de trabalho. Isso é um problema muito sério. Se não viesse essa suspensão de trabalho, nós não teríamos como segurar esse pessoal. Nós estamos com um problema de faturamento, né? E por isso, no primeiro momento, nós passamos por etapas, nós vamos separar assim. O primeiro foi a surpresa, o desespero de gente dizendo vou fechar imediatamente. Uns tomaram medidas assim que não deviam ter tomado, outros continuam tomando, outros vão tomar, né? Nos próximos 60, 90 dias. Nós teremos o pior dessa quarentena, o pior resultado da quarentena, nós teremos dentro de 30 a 90 dias. Né? Aí é que vai aparecer o problema da pandemia na economia, que todos falavam. E o comerciante, de uma maneira geral, ele se ressentiu muito, e a partir daquilo, o empresário, o empreendedor, ele toma medidas, né, Renato? Então, todos foram tomando medidas. Alguns, no ramo de confecção, fabricaram máscaras, outros venderam álcool gel, e assim o pessoal começou a se virar. Muitos começaram a fabricar moletom, vender moletom para o cara ficar em casa, vender pijamas, e todos foram tomando alternativas. Os restaurantes foram para delivery, e assim, subsequentemente, as pessoas foram arrumando uma solução que não é uma solução que vinha de encontro ao que acontecia antes. Então, todos nós estamos nos ressentindo. Mas o comércio, de uma maneira geral, ele teve que se reinventar. O Silvio Siebenberg, que foi o fundador da Sacuecan da Gangue, numa live que nós fizemos, disse que, na verdade, os negócios não vão retomar.
inaugura uma abertura, é um novo negócio. E eu costumo dizer muito isso, que nós temos, cada um tem um novo negócio. Se você faturava 100 mil por mês, você vai faturar 50. E aí você vai ter que mudar todo o seu modelo de negócio, adequar o número de empregados, adequar os custos da empresa, e tudo isso está sendo feito, vai ter que ser feito, mas a retomada é lenta e gradativa ainda. A doutora Flávia entende isso? Entende que teremos aí um novo comércio, uma nova relação de consumo, um novo consumidor? Exato. Agora o doutor Paulo falava, eu anotei aqui e me veio uma lembrança de 1990, de quando se idealizou, aliás, um pouco antes de 1990, com a idealização do Código de Defesa do Consumidor, em que se pensava, né, uma lei de proteção e defesa dos consumidores. Havia um incômodo, de certa forma, por parte dos empresários, que gerou ação direta de inconstitucionalidade dos bancos, em detrimento do CDC, na questão relativa a serviços ofertados no mercado de consumo, o que não ocorreu, né? Então, aquela expectativa de que o mercado ia quebrar, que não ia suportar, que nós teríamos uma legislação muito paternalista, uma legislação muito protetiva, ao longo dos anos a gente foi verificando que ela só veio a beneficiar tanto o empresário em si, o bom lojista, né, aquele que preza pelas relações de consumo, e também para nós consumidores, na medida em que a gente ganhou novos direitos, e direitos importantes que hoje, se nós formos pensar nesse novo consumidor, a nossa legislação e o nosso Código de Defesa, ele está pronto para recepcionar também essas novas, digamos, modalidades e esse novo mercado que a gente já está, né, percebendo com esse pequeno, digamos, ainda período em comparação, né, desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. E também me faz lembrar a questão que é histórica, né, da massificação dos anos 90, principalmente, a massificação no mercado de consumo das grandes magazines, da inserção no mercado de novas modalidades, né, de consumo para os consumidores. E aí a gente está falando de grandes lojas de departamento. Tá? Então, essa evolução ela foi importante, foi muito significativa no mercado de consumo, não somente no Brasil, como em geral nos Estados Unidos, né, em que a gente percebeu, né, que aquele consumidor da época de 1990 até agora, ele acostumado com os grandes magazines, com produtos, de certa forma, com um custo menor, com poder aquisitivo maior, ou seja, o consumidor ele começa a adquirir mais bens de consumo, né? Atualmente, ele já vinha numa crescente de modificação. Então, o consumidor ele já está mais consciente das formas de consumo. E aí, eu trabalho a questão da ideia do consumo sustentável, por exemplo. Então, hoje, essa nova geração, digamos que não a geração de 1990, dos anos 80, ela já é uma geração mais consciente, de um consumo mais consciente. A gente pode aí trabalhar não só a ideia do e-commerce, mas também dessas plataformas de troca de produtos, né, desse novo mercado que nós já vínhamos acompanhando há bastante tempo, em que é possível, sim, eu mesma vender um produto que eu não uso mais em casa, eu compartilhar o meu automóvel, dar carona para as pessoas, ou cobrar por isso. Então, para nós, estudiosos, né, da matéria de direito consumidor, já não é novidade, digamos assim. Para o empresário, acredito que aquele que não vinha pensando a respeito pode sentir mais nesse momento da pandemia. Mas aqueles que já estavam inseridos na ideia do takeaway, né, das plataformas de venda online, ele tende, né, a se adaptar melhor a esse atual momento que nós estamos vivenciando. Mas, doutora Flávia, presidente do Sind Lojas, Paulo Cruz, eu acho que, de alguma maneira, o ser humano, eu acho que isso é inerente ao ser humano, esse poder de se adaptar, né? Nas piores horas, nós tivemos algo nunca visto, e de uma forma nunca vista, né? Algo extremamente diferente na vida das pessoas, que fechou lojas. Eu acho que em Porto Alegre, a minha mãe é de 1930, ela disse que nunca viu, né, comércio fechar, cinema fechar, restaurante fechar, teatro fechar, tudo fechar, né? Numa cidade como Porto Alegre,
E as pessoas acabaram encontrando formas criativas. Vocês citaram, e vocês dois citaram, que os lojistas, de alguma forma, um foi vender álcool gel, o outro vendeu o moletom, a luva. Eu me lembro lá do pessoal da Kia Sun Motors, que criou um salão virtual para continuar mostrando carros, né, e receber as pessoas de uma forma digital, de uma forma virtual. A educação, né, as escolas, as universidades todas tentaram se adaptar o melhor possível. Claro que às vezes não dá na mesma medida. Presencial, às vezes, é insubstituível. Mas, assim, pôde se repor muito conteúdo, e está se repondo ainda, muito conteúdo virtualmente. Eu queria que o presidente até falasse um pouquinho mais disso, porque teve muita criatividade por parte do lojista, e o consumidor, acho que respondeu também na mesma medida, né, continuando a consumir, através da teleentrega, através do eletrônico, através do como é que se chama? Não é takeaway, mas é o drive-thru, né? Que agora alguns lojistas estão... Delivery, na pandemia. O delivery também. Mas essa história de reservar e passar e pegar também achei bem interessante. Tem alguns shoppings que estão fazendo isso, Shopping Praia de Belas, se eu não me engano, está fazendo guichês, né, dentro da garagem. O pessoal não precisa nem entrar. Vai lá e já tem o lote da loja. Eu achei isso fantástico. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso também, esse poder de criatividade, de resiliência, de readaptação, e se o consumidor também correspondeu na mesma medida. Bom, Renato, primeiro eu queria te dizer que eu não estou escutando a Flávia, tá? Quando a Flávia fala, eu não a escuto. Pena. Vou pedir para ela fazer uma conexão de novo, tá, doutora Flávia? Só entra de novo, vamos ver se o presidente consegue ouvir, tá? Eu vou lhe derrubar e a senhora clica no link lá de novo, ok? Ok. Presidente, vamos lá. Resiliência e criatividade. Isso foi uma prática que foi adotada por todos por serem empreendedores e terem que tomar soluções. Eu, na minha vida de empreendedor, sempre que tinha um problema, uma ocasião, uma loja que eu tenho em São Leopoldo, um carro teve um problema e entrou na véspera do Dia das Mães, na sexta-feira do Dia das Mães, entrou e quebrou a vitrine, entrou dentro da loja. No sábado eu estava com a loja aberta, funcionando. Quer dizer, passei a noite lá trabalhando com o pessoal para liberar a loja. Então, isso é uma realidade de quem empreende. Quem empreende, ele corre riscos, ele assume risco. O comerciante tem que comprar, por exemplo, para uma época que nem nas datas comemorativas, ele tem que comprar com 90 dias de antecedência, às vezes até 180 dias de antecedência, quem trazia produtos da China. Produtos de inverno, nós sempre compramos em novembro, dezembro. Então, isso é uma característica de quem empreende, né, fazer isso. E não foi diferente. Agora, eu posso te dizer o seguinte, tanto o delivery, né, como todas as soluções que foram adotadas pelos comerciantes, tirando algumas lojas de maior porte no Brasil, que tiveram alguns resultados significativos no e-commerce, a grande maioria não estava preparada para isso. Isso é um problema, o e-commerce no Brasil é um problema, as vendas virtuais é um problema muito sério no Brasil. Os custos são altíssimos, a nossa logística é um problema e nós teremos que enfrentar isso. Isso não quer dizer que daqui para frente não vai mudar, mas durante esse problema que nós tivemos nesses 60 dias, aquelas empresas que tomaram atitude para isso e que se reinventaram e tomaram atitudes, eu não posso te dizer que elas tenham tido resultado. Elas tiveram, sim, uma maneira de, ao menos, manter um pequeno faturamento. Tem empresas que fizeram de tudo. Eu tenho, casualmente, nós temos um lojista no Cindy Lojas associado, que faz parte da diretoria, que antes da pandemia ele estava numa situação difícil, se reinventou durante o período, adotou técnicas e práticas de venda via WhatsApp, vendeu para todo... passou a vender, inclusive, para Grande Porto Alegre. E as pessoas iam até a loja dele, ele atendia com a família e, no fim, os resultados deles foram superiores ao que ele imaginava. Então, são soluções assim. Nós temos um exemplo da Quero Quero, né, que aumentou a venda durante esse período. Nós temos exemplos de outros que conseguiram resultados expressivos durante... Mas a Quero Quero fez diferente, presidente? Olha, a Quero Quero tomou algumas atitudes em relação aos clientes que fez com que a venda dele... Primeiro lugar, que o interior e a capital são bem diferentes.
Quem tem loja no interior sabe que a pandemia no interior é um resultado diferente. Ontem, por exemplo, eu conversei com alguns comerciantes que têm loja em Porto Alegre, Alvorada, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia e Viamão. As lojas dessas cidades já atingem 70% da venda do ano passado, né? Que é a estatística que se tem. E as lojas de Porto Alegre estão, em média, 30%. Quer dizer, numa capital há um maior risco, uma concentração maior de pessoas, há um medo maior, né? E isso faz com que impacte. Mas o que nós temos e que é muito importante frisar é que, como eu falei antes, é uma reabertura. Uma loja que fatura um X e depois vai faturar metade, ela tem que se readequar. E aí tem oportunidades, né? Nós vamos ter, por exemplo, o mercado ainda não se regulou nos aluguéis. Hoje está dando desconto e tal, mas os aluguéis terão que cair de 20% a 30%. Não tem dúvida. Se a venda cai 50%, os aluguéis terão que cair. Então, nós teremos muitas lojas saindo, e já estamos notando isso, mas nos próximos 90 dias vocês vão notar um número maior e teremos novas lojas abrindo. Porque aqueles locais que estavam alugados lá por R$10 mil vai ter que realugar por 7, senão não vai alugar. Claro. E isso é um movimento que nós teremos. E muitas oportunidades. Hoje nós estamos fazendo essa live com as pessoas assistindo. Quantas reuniões que nós deveremos fazer que não seja presencial? Hoje não há. O Renato não vai sair da Zona Norte para se deslocar ao centro, ou da Zona Sul para se deslocar ao centro. Quer dizer, uma reunião assim, presencial, pode ser possível e vai diminuir muito, né? Também a forma, o conceito do consumidor em relação ao futuro vai mudar. Hoje as pessoas estão em casa, sentiram, né, Flávia, a necessidade de outras coisas em casa, né? Muitas pessoas querem mais coisas para casa, ou até uma casa maior, porque sentiram a necessidade, vão mudar os hábitos, vão entender que tem que ter reservas. Isso tudo tira um pouco do consumo. Muitas pessoas, por exemplo, olham para o seu guarda-roupa hoje, não tem condições de usar todas as roupas que tinham, mas para que tanta? E assim, são vários hábitos que vai mudar. E dessa forma, quem tem comércio tem que, primeiro, preocupar-se em atender e entender o seu consumidor. Tem que ver de que forma ele vai se aproximar do consumidor, de que forma ele vai mostrar que ele é útil para o consumidor. O consumidor não quer ser atendido simplesmente para comprar um produto. O consumidor quer, sim, ter uma experiência de compra. Isso já vinha acontecendo, mas agora, muito mais, ele vai com espírito crítico, ele vai com medo à loja, ele quer ser bem tratado, quer sentir que os protocolos estão sendo atendidos e que ali aquela compra dele valeu a pena, né? E que eu vou voltar porque valeu a pena. Então, o lojista, junto com seus colaboradores, tem que estar preparado, primeiro, para entender o que o cliente quer, segundo, para satisfazê-lo, não querer vender de qualquer forma, não empurrar um produto para fazer caixa, né, Flávia? Então, isso são demandas que vêm, são notórias daqui para frente e que o comerciante precisa aproveitar o seu tempo para estudar, para entender, para conversar com outros, para trocar informações, para fazer clusters, né? Quer dizer, quem vende roupa feminina pode conversar com o cara que vende masculino e fazer uma parceria com o Instituto de Beleza do lado ali, com o cafezinho do lado. Quer dizer, as pessoas, as empresas têm que unir-se, fazer as coisas juntos, trocar informações, né? É uma série de detalhes que vem aí e que vai transformar. Dentro de 4, 5 meses, nós veremos empresas pequenas hoje e que estarão maiores daqui 4, 5 meses, porque acharão oportunidade. Muitos, a grande maioria, vai ficar para trás, outros vão demorar porque não tem capital, porque estão com medo, não tem crédito, uma série de coisas. Mas outros vão acelerar e vão conseguir espaços. E isso é uma tendência do grande comércio, principalmente. Exato. Será que o senhor já ouve a doutora Flávia? Vamos ver. Está me ouvindo, Sim. Paulo? Ah, Sim. que bom. Que bom. Só antes da doutora Flávia dar a opinião dela sobre isso também, deixa eu aproveitar aqui o gancho e mostrar, eu vou
sair um pouquinho, eu vou mostrar aqui uma notícia que a gente deu na nossa página RM Comunicação, eu vou tirar vocês também, mas a gente continua no ar, ok? Olha aí, ó, home office definitivo, 74% das empresas no Brasil aprovam o home office, é da Exame, né? Já vou passar aqui para a gente mostrar a Exame, que é ela que deu essa notícia, a gente reproduziu, olha aqui, ó. Uma pesquisa que foi feita da Cushman e Wakefield, apontando para 85% dos executivos a experiência do trabalho remoto com mais pontos positivos do que negativos. Então, já endereço para vocês, será que vai ser assim um pouco a relação daqui para frente, de consumidor e comércio também, e lojista, de ser mais domiciliar, de ser mais à distância, de ser mais digital? Eu tenho certeza que o presidente não gostaria muito, né? Porque o presidente também depende muito, né? E defende muito as lojas de rua, né? O comércio de rua, os shoppings e tal. Mas é uma realidade que talvez a gente tenha que enfrentar daqui para frente, pelo menos por um tempo, e até pelo medo, né, doutora Flávia? Qual é a sua opinião? Aproveitando o que o Paulo mencionou, da questão do alto custo, né, para implementação dessas lojas de forma online, porque muitas ainda vão ter que se adaptar, porque não estavam preparados a recepcionar esse novo mercado de consumo, o que me preocupa, de certa forma, não é a entrega para o consumidor dessa nova modalidade de compra. Então, apesar do custo alto, acredito que o lojista tem sim condições de implementar a sua loja online, começar a iniciar, seja pelo WhatsApp, como ele deu o exemplo mesmo de um lojista que se adaptou e vendeu tudo pelo WhatsApp, assim como pode ter o lojista que ele tem como investir um pouco mais, e aí ele vai criar um aplicativo de vendas, uma plataforma especializada, mas isso é uma coisa natural, isso já vem desde a questão das fintechs, dos bancos, né, do próprio comércio eletrônico. Porém, a preocupação, que me parece, não é na entrega, mas sim no pós-venda, né? Eu acho que entregar essas plataformas para o consumidor e deixar a disponibilidade para que ele acesse, para que ele compre, para que ele venha adquirir produto e serviço de maneira online, é importante, mas também é importante que o empresário ele consiga possibilitar a entrega no prazo, né, um pós-venda adequado para esse consumidor, porque é diferente do consumidor que vai na loja física, o perfil do consumidor que vai na loja física é um, o perfil que vai comprar online é outro, né, então a gente tem que preservar o bom atendimento e de forma diferente para esse consumidor que ele não quer sair de casa. Então, se ele não quer sair de casa, ele também tem que ter alternativas viáveis, rápidas e eficientes para resolver aquele problema de atraso na entrega ou de troca do produto também de forma online. Porque se ele tiver que sair de casa, ou se ele tiver que ir, enfim, se a loja online ela possui uma loja física, fazer com que esse consumidor ele saia da sua zona de conforto, daquela maneira com que ele já está se acostumando a adquirir produto e serviço, eu vejo isso como um problema. Não basta somente eu ter uma plataforma, ter um aplicativo. Eu tenho que estar preparado. O que, claro, a gente vê como as lojas Quero-Quero, as grandes magazines, com certeza estão preparadas porque têm condições de arcar com esse custo, de ter um serviço de atendimento, um saque de forma online, de treinamento desses funcionários. O que a gente trabalha como o nome técnico, digamos, para isso, é o Consumer Compliance, que é o compliance que a gente não pensa só na esfera da improbidade, do direito penal, enfim, como é mais conhecido da gente, mas também de preservar esse cliente, adotar técnicas de pós-venda para evitar que isso venha a ensejar reclamações desses consumidores. E hoje, assim como a gente tem rapidamente o acesso por um clique para fazer uma compra, a gente também tem plataformas do governo de reclamação, plataformas do governo federal. Então, isso pode vir a ser um problema depois da pandemia, né? A gente sabe que eu fiquei 5 anos à frente do Procon, né, e graças a Deus preservei sempre pela questão da conciliação com os empresários, com os lojistas, em último caso, e no caso que não há realmente como fazer
algum acordo com essa empresa, é que se tomava medidas mais duras, digamos assim, ou de cunho pedagógico para evitar a reincidência. Então, eu acho que hoje tem que se ter uma educação nesse sentido, de como que eu vou implementar, né, e como é que eu vou atender esse consumidor. Eu peguei alguns dados, Renato e Paulo, importantes do PROCON de São Paulo, porque o PROCON de São Paulo para nós é referência, né, porque foi o pioneiro, é o que mais é equipado, tem qualidade técnica, e nos dados do PROCON eles fizeram um levantamento das reclamações sobre compras online no primeiro trimestre de 2019, comparado ao nosso primeiro trimestre desse ano de 2020. E no primeiro trimestre de 2019, eles tiveram cerca de 17 mil reclamações, né, em relação a compras online. E nesse primeiro trimestre de 2020, foi para 35 mil reclamações. Então, vejam o salto de 17 para 35. Claro que a gente está falando do estado de São Paulo, né, não do Rio Grande do Sul, mas, de qualquer forma, isso é um efeito cascata de impacto regional e municipal importante, e que os lojistas devem se preocupar para que a gente tenha êxito, né, nessa implementação, porque ninguém quer que essa pandemia passe e que a gente tenha lojas fechadas, que tenha, porque nós, consumidores, precisamos adquirir produtos e serviços, nós precisamos de trabalho também, então a gente precisa dessas vagas de emprego, né? Então a gente precisa fomentar a economia, principalmente do nosso estado e do nosso município, que é tão importante, né? O gaúcho, eu acho que ele se reinventa, né? O empresário gaúcho, ele é exemplo no nosso país. A gente tem vários empresários de sucesso, vários pequenos empresários de sucesso. Então eu acho que a gente tem que se preocupar também com a inserção desse novo modelo no nosso mercado, para que a gente possa atender bem esse consumidor e que a gente saia satisfeito de qualquer forma. Então, eu acho que esses dados são importantes para a gente refletir um pouco, que não basta só a gente reinventar uma nova maneira, que não é tão difícil, fazer um aplicativo hoje ou um site, mas pensar, eu diria nessas três, eu daria até 3 dicas para os empresários, que é a questão do pós-venda proativo, né, de um atendimento a esse consumidor e um treinamento efetivo dessa equipe de atendimento online. Eu não sei se o doutor Paulo concorda, mas acredito que sim, né, Paulo? Vamos perguntar para ele. Deixa eu só dizer aqui, presidente, doutora Flávia, que eu estou colocando na tela enquanto vocês falam algumas manchetes que confirmam esse crescimento. Por exemplo, o delivery, aí no site do Sebrae, ó, crescendo, se tornando uma grande oportunidade para o setor de alimentação. A gente tem o comércio eletrônico, que realmente, mesmo com alguns descontentamentos, eu já quero contar, inclusive, uma experiência minha, certo? Uma experiência da minha família aqui, que eu falava para a doutora Flávia antes da nossa live, e que mostra muito bem o que pode estar acontecendo hoje, né? Porque tem que haver uma readaptação geral ainda, antes que aconteça uma transformação, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, cresceu aí, ó, o comércio eletrônico, né? Não tenho dados aqui de crescimento na pandemia, ou na quarentena, de reclamações de consumidores. A senhora tem um número, doutora Flávia, especificamente só de março e abril? Não tem ainda esse número, né? Não, o levantamento feito pela Fundação Procon São Paulo pegou o primeiro trimestre, mas em especial até reflete o que a gente está passando hoje. Acredito que para os empresários, o ideal é verificar sempre no ranqueamento e número de reclamações da plataforma do consumidor.gov, que aí aparece o país inteiro e por região. Então, é um bom acesso de consulta para as empresas, para que elas adotem essas medidas necessárias. Temos aí alimentos... Também o Reclame Aqui, né, Flávia? Brinquedos... Eu sou contrária, agora, Renato, desculpa te interromper, mas eu sou contrária ao Reclame Aqui e eu já vou dar um alento para vocês. Já vai, vamos fazer um pouquinho, vamos segurar a audiência. Tem muita coisa boa para nós falar. Já vamos falar do Reclame Aqui. Eu era o usuário do Reclame Aqui, então já quero saber. Nós estamos colocando na tela aí alimentos, farmácia, brinquedos também, vendas online crescem durante a quarentena, mudando as rotinas das empresas. Deixa eu dizer que o Abílio Schultz, o Bruno Santos, Maria de Lourdes Lima, Werner Oliveira,
mais gente aqui na nossa live, já estão também curtindo. A Luciana Betoni já mandou pergunta, já mandou colocação. O Toninho Austin está desde o início já ligado. Lourdes Pitres, Daylor Grasman, Márcia Lunardi Flores, Walter Almeida, são pessoas que estão ao vivo curtindo. Você repassa esse link pelo Facebook, mais tarde já está no YouTube também a nossa live, da Rede Atitude Positiva, 2 anos de boas notícias. Hoje, presidente aqui em cima ao meu lado, presidente do Cindy Lojas, Paulo Cruz, e aqui comigo embaixo, a doutora Flávia do Canto, que é advogada e professora de Direito. Nós estamos discutindo o novo consumidor, novo entre aspas, né? Às vezes é o velho, é o mesmo, só que muda a relação de consumo, muda o perfil. E eu já disse que ia fazer um testemunho. Eu vou dizer o seguinte para vocês, presidente, doutora Flávia, a gente comprou aqui em casa, na quarentena, acho que uns 5 produtos de comércio eletrônico. Isso é além do normal, porque normalmente a gente compra presencialmente. A gente resolveu, eu vou até dizer os nomes, porque a gente pode aqui, não tem problema, dizer a todas as marcas, né? E marca boa a gente tem que mais difundir, né? Divulgar. Magazine Luiza deu um show. O sistema de atendimento deles e o sistema de entrega deles é algo espetacular. Não demora, é rápido. Aí a Leroy Merlin, que eu não tenho quase nenhuma reclamação, ela teve de 4 produtos, ela errou 2 produtos. Né? Esse porta-copos aqui, ó, que é bonito e tal, mas era para ser verde. Não veio verde, não tinha o verde, porque também o comércio às vezes trabalha, vocês sabem disso, o presidente deve saber, obviamente, trabalha com outros parceiros de estoque, né? E aí começam as faltas de comunicação entre aquele parceiro que produz o porta-copos, que não está na loja da Leroy Merlin, enfim. Mas aí entra a doutora Flávia, porque no momento em que a loja me liga e diz assim, olha, nós não temos o porta-copos, nosso parceiro não tem o porta-copos verde, certo? Ligaram para minha esposa, disseram isso, mas a senhora pode ficar com o branco e nós vamos lhe devolver o dinheiro. Acaba desarmando o consumidor. O consumidor não vai adiante na briga, né? Para que a gente vai brigar? Não, mas eu quero o verde. Os caras devolveram o dinheiro e nem quiseram retirar o produto errado. Isso já aconteceu 2 vezes comigo. Então é uma forma, eu acho que de inteligente, né? De amainar, de amenizar, né? Para não haver ali adiante uma beligerância, uma ação na justiça, uma briga, um bate-boca. Para que se pode ser resolvido dessa maneira? Eu achei bastante inteligente essa forma. O que acha, presidente? Isso é realmente uma das grandes empresas fazem isso, é uma norma muito boa. Bom, eu queria dizer que a Luciana Betoni é participante do Poa Inquieta, muito ativa, e o Toninho Austin é um comerciante que tem uma loja masculina, Austin Moda Masculina, no Quinta Avenida Center, e que fez um trabalho sensacional nas redes sociais, tá? Teve seus resultados, teve méritos, vai colher esses méritos, que fez um trabalho maravilhoso. Ele ia entregar em casa, ele mesmo ia entregar em casa. Então, é uma pessoa combativa, é um exemplo do que o comerciante deve fazer. Traçou metas, traçou atenção. Agora, o que ele está tentando fazer? Está tentando levar outros lojistas para o Quinta Avenida Centro, que alguns fecharam as lojas. Quer dizer, é isso. Isso é a participação, é fazer as coisas juntos. Mas na área de TI... conosco, viu, presidente? E a Luciana está dizendo, resiliência e adaptação mais do que nunca. Ela fala em SAC 2.0, que é exatamente isso que a doutora Flávia fala, né? Um treinamento de pós-venda diferente, né? E aí ela fala do home office também, que deve ser adotado mais, que a gente falou aqui, e também a presença digital, né? Novo home office e a presença digital, excelente questão que a gente está trabalhando. Por favor, presidente. A questão digital é fundamental daqui para frente, mas eu só queria citar um exemplo para vocês de que o Cindy Lojas Porto Alegre, em maio do ano passado, na Feira Brasileira do Varejo, na Fiergs, lançou o PolePay, Flávia, que é um marketplace em que nós lançamos, e não tinha custo nenhum. O comerciante só pagava uma tarifa de 8% a partir da venda. Enquanto que qualquer outro marketplace, para que vocês tenham a noção do custo, chegava a 16%. Isso é um custo muito alto numa peça que tu vai vender pela internet. Nós conseguimos chegar a 8%, sendo que 4% era do cartão de crédito e 4% para as despesas do marketplace. Nós não tivemos sucesso. Por quê? Porque o comerciante pequeno e médio não estava preparado e não entendia
que poderia ser útil. Se agora estivesse funcionando nessa época, nós casualmente tínhamos encerrado em março, os comerciantes teriam uma importância muito grande. E o importante é isso, Renato e Flávia. As pessoas, as empresas, os comerciantes ainda não se deram conta de que o movimento de venda está migrando para a internet. Nós ainda vendíamos antes da pandemia 4,8% pelo e-commerce, comércio nacional. Agora, ele subiu um pouco, deve ir para 6,8%, daqui a pouco ele deve chegar a 10%. Porém, tá, o pequeno e o médio, sem fazer união, sem procurar uma entidade ou unir-se a alguns outros comerciantes, ele não tem como acompanhar o mercado que tu disseste. A Magalu está dando show. Eu estive, ninguém me contou, eu fui ver o que é a forma de fazer comércio da Amazon nos Estados Unidos. Eu visitei um depósito da Amazon que tu tinha que andar de carrinho lá dentro, né? Aqueles carrinhos de automóvel pequeno, carrinho elétrico, que te transporta. Quer dizer, tudo automatizado. Quer dizer, como é que você vai competir com isso? Como é que o pequeno vai competir nesse mundo digital? Tem que ter parceiros, tem que ser aliados, tem que encontrar empresas que vão fazer esse trabalho com confiança. Porque o trabalho, por exemplo, vamos citar de novo o Toninho da Austin, que conhece o cliente dele, que recebe na loja dele, depois vai tomar um café com o cliente dele. Esse tipo de trabalho, as grandes empresas com dados que tem ali na frente, sabendo tudo que se passa do cliente, não tem esse calor, esse carinho. Exato. E as pessoas hoje precisam de calor, carinho. Elas querem ser reconhecidas, elas querem falar do que aconteceu na pandemia, elas querem falar do que elas querem, e quem os atende tem que estar pronto para isso. Um vendedor que trate elas pelo nome, né, presidente? Exatamente. Que trate ela pelo nome, que dê um colo, né, que saiba ouvi-la. Isso é ouro. Que tenha aquele produto que a ela interessa. Eu como sou comerciante, mas sou consumidor. E eu comprei muito sempre do Aranda, que trabalhava na loja Homem, deve trabalhar ainda na loja Homem. E o Aranda, tu não precisava comprar dele. Né? Ele não precisava te vender, tu comprava. Porque ele era uma pessoa tão agradável que os clientes dele, ele ia lá, visitava, falava de tudo, sobre a vida, sobre a família e tal. Quando tu via, tu estava cheio de mercadoria, porque ele te mostrava as coisas bonitas que tu tinha. É isso. Isso chama-se atendimento. Isso diferencia uma empresa, isso diferencia um comércio, isso é o tratamento, esse é o básico que nós temos que fazer, que reinventar, mesmo com problema de caixa, de crédito. Tudo isso tem que separar. O comerciante tem que fazer hoje, de uma maneira prioritária, o orçamento zero. O que é o orçamento zero? É um orçamento que ele, no momento, não pode ter despesa e não sabe o que é receita. E trabalhar com os seus fornecedores, trabalhar com os seus parceiros, trabalhar com o seu locador, dizendo, olha, eu preciso de um tempo para fazer com que isso seja. E aos clientes, ele precisa chamar, mostrar para o cliente. Tem restaurantes, que não é a minha área, mas tem restaurantes em Porto Alegre que você vai hoje almoçar, ele vem um bilhetinho em cima da mesa dizendo muito obrigado por você estar aqui nos dando força para continuar. Esse é o sentido da coisa. Tem uma cafeteria em São Paulo que também manda mensagem, uma mensagem bonita para cada um. Esse é o sentido. E é isso que também nós vamos levar da pandemia. É o sentimento de humanismo, de humanidade, de mais proximidade, porque nós não iremos viajar para o exterior, nós iremos fazer turismo aqui perto, em Porto Alegre, no interior do estado, as coisas se transformarão, num primeiro momento, mais perto. O litoral hoje mais regionais, cheio, né? Mas o litoral está cheio ainda. O comércio do litoral está tendo um outro verão. Né? Quer dizer, verdade. São coisas que quem tem comércio, né, Flávia, tem que pensar, tem que sentir para saber como vai se comportar para frente com menos venda, mas tem oportunidades. Que interessante isso, porque é aquela velha história, uma porta se fecha e outra abre, né?
Então, eu não tinha pensado nisso. O litoral viveu outra temporada aí de mais 2 meses, né? Impressionante. Tem muita gente no litoral. Impressionante. Aliás, é o melhor lugar para fazer quarentena, vamos combinar, né? Na praia. Eu fiz 60 dias de quarentena lá, voltei domingo à noite, a mais ou menos 17, 18 horas. A estrada do litoral Porto Alegre era uma estrada de janeiro e fevereiro. Simplesmente assim, lotada de carros. Então, são hábitos que vão mudar. As pessoas hoje têm medo de ir numa loja, né? Que parece que o vírus, aliás, pelas medidas tomadas, parecia que o vírus só estava nas lojas. E não é a verdade. Hoje, os protocolos, há uma fiscalização incessante da Prefeitura Municipal para ver se os protocolos estão sendo atendidos, as empresas estão atendendo isso, e é importante que também o consumidor saiba que se aquela loja da esquina, o armazém da esquina, se ele não for, depois ele vai ter que se deslocar mais longe para comprar. Então, é importante isso é a solidariedade, isso é o carinho que nós temos que ter com quem sempre nos serviu e que estará lá para servir, que esteve na pandemia e que pode até sugerir outras formas de atendimento da forma que quer ser atendido. Muito bom. Só deixa eu registrar mais gente conosco. A Vivi Kramer já colocou uma pergunta, em seguida eu vou botar na tela aqui. O Walter Almeida, Dailor Grasman, Márcia Lunardi Flores, o Paulo Key, temos também o Itamar Sofia do Canto, é da família, não tem problema, doutora Flávia, torcida também, a família também é torcida. O comissário Renato Martins, comissário aposentado da Polícia Civil, que é meu xará, né? Está sempre ligado, ele faz live também, está sempre ligado, está elogiando a nossa pauta aqui também. A Ângela Serrano Lopes, o senhor falou em praia, falou em litoral, ela está se identificando aí direto do litoral, está em Xangri-Lá. A Jo está em Rio Forqueta, mas Rio Forqueta é litoral, não? Rio Forqueta não é. Tem uma rua em Xangri-Lá que é Rio Forqueta. Olha exatamente. Só. Então, o Xangri-Lá tá forte aqui, ó, tá forte. A Vivi Kramer pergunta, ela diz assim, ó, ela, na verdade, não pergunta, ela dá um conselho, né? Não tem como fugir disso, precisa conhecer como é que o seu cliente se sente confortável em comprar aí pela internet, e aí ela sugere que o comerciante precisa aproveitar essa pandemia para abrir a mente e receber os profissionais de marketing, que tem muito a contribuir para a fluência dessa comunicação entre quem vende e quem compra. Claro que a gente sabe que tem profissional em tudo que é lugar, tem profissional bom e profissional ruim, né? Mas eu acho que daqui a pouco aquele lojista que tem um certo preconceito contra o cara do marketing, o profissional do marketing, pode, quem sabe, dar uma chance, né, presidente? Quem sabe dar uma chance para ouvir alguém que tem alguma ideia bacana de venda. Principalmente esse pequeno e esse médio que não tem como contratar uma grande agência, uma grande consultoria, mas quem sabe ouvir um amigo, ouvir um profissional dessa área. Certamente. Nós tivemos vários grupos se formaram em Porto Alegre. Formaram grupos de lojistas do Iguatemi, do Praia de Belas, do Bar, da Rede Bourbon, do Shopping Total, né? Vários grupos se formaram, empresários do centro, e ali surgiram muitas ideias, interessantes ideias, né? E muita gente de marketing dando soluções e situações. Isso é uma outra coisa. Às vezes, uma pequena rede, que tem algumas lojas, não usa marketing. Nós passamos, a publicidade e o marketing passaram por uma série de transformações. E agora vem um momento muito interessante. Eu ainda acho, tá? Eu sou um crítico disso, trabalho com muitas empresas, nós trabalhamos com muitas empresas no Cindy Lojas, no digital, mas eu acho que os preços ainda são excessivos, porque o trabalho tem que ser a longo prazo, né? E uma empresa que presta assistência para uma pode prestar para 2 ou 3 ou mais e diluir seus custos assim. E isso também vai se tornar importante agora, né? O importante agora é fazer negócios de risco com comerciantes que precisam de apoio. Existem empresas, né, Flávia, que talvez com um empurrãozinho vão se destacar na web e conseguir ter venda melhor pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E essas empresas digitais poderão impulsionar isso para gente que não entende. Agora, desde que se disponibilize, faça um negócio de risco. Por que não? Eu aumento o seu faturamento e você me dá um percentual. Isso é uma coisa
mal e nós devemos enfrentar isso. Essa é uma postura e uma mudança que o comerciante ele tem que estar aberto. Teve uma... Acho que criar uma rede de solidariedade, né, entre os lojistas. Exatamente. O Fábio Fácio, da Renner, CEO da Renner, eu vi uma live em que ele disse o seguinte: sobreviverão mais fácil aqueles que forem adaptáveis. Né? Quer dizer, uma pessoa acima dos 20 anos, ela cria hábitos. E aí, depois, para mudanças, todo mundo é resistente à mudança. Agora, se você for resistente à mudança, você sucumbe. Vocês têm que ser mudança. E essas pessoas que não são resistentes à mudança, elas têm que conversar, ouvir lives, trocar ideias, trocar informações, fazer o que a Flávia disse, faz uma rede. Você forma uma rede. Às vezes uma empresa tem 2.000 seguidores, né? Ou 5.000 seguidores, junta com outros que têm a mesma coisa e troca informações, troca seus produtos. Quer dizer, tem uma série de oportunidades que a web dá sem muito custo. E que talvez tu pega 10 empresas que contratem uma empresa ou alguém para dar-lhes uma assessoria nessa área e pode mudar a vida deles. E eu conheço muitas empresas pequenas que só vendem pela web. Antes da pandemia já faziam isso. Tem empresas vendendo para o Brasil inteiro daqui de Porto Alegre e assim do Brasil inteiro vendendo para todo o Brasil. Então, isso são oportunidades que as pessoas têm que entender, que tem que estudar. Primeiro, estudar, tem que ir à procura. Né? A Luciana Bertoni está voltando nisso mesmo. Ela trabalha na área digital, é uma pessoa que tem expertise disso. Ela tem que ser consultada. Vou fazer a propaganda dela. LB Digital, LB+. É isso aí. Entende? É isso que tem que acontecer. As pessoas têm que ir atrás. Ninguém sabe tudo. Né? Um grande empresário, você olha, parece que ele sabe tudo. Não, ele tem equipe. Então, o pequeno, se ele não tem equipe e não pode contratar, ele pode terceirizar e pode fazer negócio de riscos. Isso, ao momento, todos precisam ter faturamento. Todos precisam. Né? Então, tem que buscar gente que faça parceria. Um abraço ao Francis Mar, que está conosco também, o Alexandre Peixoto, lá do Cindy Lojas, também está na nossa audiência aqui também. Já fizemos uma live com o Alexandre a respeito das novas relações de trabalho, justamente no meio da quarentena. A Vivi Kramer está chamando a atenção aqui para buscar os melhores profissionais na área, e eu acho que os profissionais agora, nesse momento, como o senhor disse, presidente, estão muito abertos a fazer negociações mais fáceis, que não envolvam grandes valores, somas, ou então, assim, deixa eu te dar consultoria inicial de graça, se tu gostar, depois a gente acerta o valor. Então, o momento agora é de muita negociação, né? De muita de facilidades, de adaptações. Doutora Flávia, a senhora queria falar aí e a gente segurou um pouquinho. Vamos lá, vamos seguir. Nós estamos terminando, depois eu quero mais um assunto de vocês, hein? Nós estamos fechando quase uma hora de live. Excelente. Não, rapidamente, pegando o gancho do Paulo, em relação à solidariedade, acho que é um tema super importante, é um tema que nós, que somos da área do direito, a gente vê isso com bons olhos, porque as boas iniciativas devem ser as iniciativas de colaboração, de conciliação, de mediação. Eu acho que agora não é o momento da reclamação, não é o momento da incomodação, da judicialização, e sim entender, né, a necessidade de adaptação desse lojista, né, desse empresário, porque eu acredito que nós, consumidores, estamos prontos para esse novo mundo, nós já vínhamos nos adaptando. Então, essa é a minha opinião de que, na verdade, eu falei anteriormente sobre as fintechs, falei sobre o e-commerce, então a gente já vem crescendo em relação a essa modalidade de consumo. Portanto, eu acho que é a hora de dar credibilidade para o empresário, de fazer com que ele possa se adaptar, e a gente sabe que nessa época qualquer erro pode acontecer, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de solidariedade, de paciência e resiliência nesse momento. O Paulo Pena Rei lembrou aqui, né, presidente, que o Cindy Loja tem a Rede Sim, é esse o nome? Ambiente onde os associados podem fazer negócios. Nós temos 2.600 associados do Cindy Lojas. Ali todo associado pode
vender os seus produtos para essa rede, que já é um grande número de clientes. O Paulo Pedra Rey, por sinal, é do material de construção, trabalhou, nunca teve fechado, trabalhou bem, tem uma loja que já está quase atingindo 100% da venda, ele tem um bom atendimento, trabalha muito, tem uma consultoria que lhe dá assistência, tem um atendimento que leva na casa das pessoas tudo que precisar de material de construção e de ferragem, quer dizer, é um diferencial. Mas o Cindy Lojas também teve, durante a pandemia, e tem ainda, além no site, um portal Inspirar para Transformar, que trouxe tudo que se tratava, tudo que o comerciante precisava acompanhar das medidas provisórias 937, 936, 927. Nós fizemos um acordo, Renato e Flávia, com o sindicato laboral, antes do governo lançar aquela medida de suspensão de trabalho, que nós suspendíamos o trabalho e era pago para o governo. Depois saiu essa medida, nós já tínhamos feito mais de 1000 acordos, né? Nós trabalhamos sempre mostrando para o comerciante o que poderia vir e o que ainda virá. E nós continuamos fazendo isso. Nós continuamos fazendo indicações de qual o melhor caminho, como pode fazer. O Cindy Lojas é uma entidade patronal que tem uma diretoria de 35 diretores e que ali não tem dono, né? Quer dizer, tem um grupo. Quer dizer, eu faço parte desse grupo, eu também mando, nós costumamos dizer isso, porque várias cabeças pensam melhor que uma, decidem. Hoje à tarde, por exemplo, nós tínhamos uma decisão importante para tomar e eu tinha uma entrevista para dar na RBS e não pude participar da reunião. Várias cabeças decidiram de uma forma unânime, de uma forma consciente, e é isso que tem que ser feito o trabalho. Não pode haver alguém só que decida. Hoje, nas entidades, é importante isso. Nós temos que ter uma participação efetiva, mas que seja colaborativo, que as pessoas decidam em conjunto, pensando sempre no bem comum. E é isso que eu vejo que o comércio daqui para frente vai necessitar. Tem muitas situações, tá, Flávia e Renato? E tem muitas oportunidades. Já tem lojistas procurando ponto na Rua da Praia que fecharam 20 lojas. Né? Irão abrir outras lojas, fatalmente. Exato. E assim é o mercado. O mercado da reinvenção, as empresas vão se reinventar, alguns talvez fecharão por um breve tempo, depois reabrirão novamente, mas nós teremos uma reinvenção. O que não pode é ficar parado, o que não pode é fazer mais do mesmo. O que tem que fazer é aprender. Né? Tem que ir em busca de aprender, ou até olhar o que o vizinho está fazendo de bom e passar a fazer. Nós temos exemplos em Porto Alegre de sucesso de empresa muito grande. Procura, anda, olha, vê, conversa, dialoga com o seu cliente, vê o que o cliente quer, vai por ali, que vai ser difícil, vai ser muito difícil para alguns setores, porém, nós vamos chegar lá. Nós somos 210 milhões de habitantes, né? E o comércio não vai parar, ao contrário, nós iremos continuar. Deixa eu lembrar também que alguns negócios que fecharam, provavelmente também eles já vinham sofrendo com a crise financeira, com talvez má gestão, com alguns outros elementos, alguns outros aspectos, fatores que não são só da pandemia, né? Então, eu acho que a gente não pode fazer um catastrofismo, dizer que, olha, fechou metade das lojas da cidade e tal por causa da pandemia. Não é verdade. Muita coisa aconteceu já vindo de antes, né? O sujeito já vinha mal com o restaurante, já vinha mal com o boteco, já vinha mal com o armazém, e aí foi a pá de cal a pandemia. E como o senhor disse, vai alguém abrir alguma coisa no lugar, né? Talvez seja um outro negócio, talvez seja uma outra operação, mas alguém provavelmente vai absorver aquele espaço, vai preencher aquele espaço e vai pegar uma lacuna também no mercado do consumidor, não é? É verdade. Exato. Doutora Flávia, quer concluir alguma coisa? Eu só para concluir, eu sei que nosso tempo está exíguo, né? A gente já está fechando aí 1 hora de live, mas reforçar o trabalho do Cindy Lojas que eu acompanho, né? Pelo site do Cindy Loja, pelas entrevistas que o Paulo concede, e que os consumidores também devem ingressar nessas redes, se informar e ajudar os pequenos, né? A gente aqui fala sobre grandes lojas com bom atendimento, mas são lojas que já estavam
adaptadas antes da pandemia. Eu acho que a gente tem que priorizar o Toninho da Austin, lá que eu conheço também, entre outros empresários gaúchos e porto-alegrenses, para que a gente possa aí ajudar na nossa economia local. Exatamente, exatamente. Os exemplos são muitos. O pessoal continua participando aqui, e eu até quero fazer um elogio a vocês, né? Que nós estamos falando justamente de solidariedade, estamos falando de uma rede. Nós aqui da Rede Atitude Positiva estamos há 2 anos fazendo um recorte dentro do jornalismo, que é o jornalismo de soluções, o jornalismo das notícias boas. Porque, obviamente, a gente não quer se alienar, não queremos esconder nenhuma notícia, a notícia ela tem que ser dada de qualquer maneira, mas nós já temos a RBS fazendo notícia, para onde o presidente deu entrevista hoje, nós já temos a Band, já temos o SBT, já temos o Record, fazendo esse noticiário normal. Então, nós nos damos ao luxo, há 2 anos, de levantar uma pauta mais positiva, uma pauta do jornalismo de soluções. E quero agradecer a vocês dois por estarem dando entrevista para nós aqui. O presidente, por exemplo, atendeu a RBS, está atendendo a Rede Atitude Positiva aqui no mesmo dia. E sei que ele fez mais uma live ainda por cima, né? Fez uma live com o Lindóia Shopping hoje. Então, assim, não para. Vocês são muito requisitados. Mas é importante que vocês também falem, seja para a Rede Atitude Positiva, seja na live do Lindóia, seja para a RBS, que é um canhão, vocês estarão falando e influenciando sempre algumas pessoas, né? Uma parte da população, uma parte da comunidade, uma parte da sociedade. E para encerrar, então, quero perguntar justamente em causa própria isso para vocês. Que papel vocês acham que o jornalismo pode desempenhar nesta volta após a quarentena, nesse encerramento de pandemia? Se Deus quiser, vai acabar a pandemia, mas talvez a gente tenha mais algumas semanas complicadas, enfim. Mas que papel que o bom jornalismo, o jornalismo que esclarece a fake news, né? Que privilegia a informação correta justamente no mar de fake news, de uma pauta mais positiva, de informar a notícia boa, o que a gente pode fazer pelo comércio e pela relação do consumidor e do lojista? Presidente Paulo Cruz, vamos começar com o senhor. Olha, Renato, muita coisa. Primeiro, nós precisamos informar, nós precisamos de quem informe a coisa com realidade, quem diga informe a notícia, não comente. Nós temos muitos jornalistas que dão a opinião dele como se a opinião dele fosse a soberana. Não é isso. Nós precisamos informar tudo que está se passando e as pessoas que têm o direito de julgar o que é certo, o que é errado e a maneira de ver. Nós não podemos dar a notícia induzindo. Mas, Renato, nós temos muito espaço. Assim como o comércio tem espaço, o teu programa, a tua atitude positiva, ela também pode apresentar, por exemplo, numa live como essa, tu pode estar dando dicas de pequenos comerciantes, de comércio, de informar isso, fazer live sobre isso. Olha, o consumidor precisa saber disso e informações. Quer dizer, há um espaço. Nos Estados Unidos, nós temos muito difundido pequenas redes, pequenas lives, pequenas redes de web fazendo notícia. Isso tem uma audiência sensacional nos Estados Unidos, que chega a pontos muito grandes. E isso nós não temos aqui. Nós temos poucas que fazem isso. E daqui para frente eu acho que tende a crescer, tem que fazer algumas parcerias, da mesma forma que o comércio tem que fazer. É isso que eu vejo, e vejo com muita importância que uma atitude como a tua pode contribuir muito tanto para o comércio quanto para o consumidor. Está mudo? Eu tinha fechado meu microfone aqui. O jornalismo pode se tornar mais local também, né? Exatamente. O local, ele sempre teve uma certa atração, ele sempre foi muito mais importante para as pessoas do que o jornalismo mais global, porque as pessoas querem saber mais o que acontece na frente da sua casa, na rua, no bairro, do que propriamente no resto do mundo, né? Mas, claro, estamos globalizados e todos os assuntos importam. Mas agora é um momento, talvez, de fazer um jornalismo mais regionalizado, como o senhor fala aí, já está acontecendo nos Estados Unidos. Doutora Flávia, queria saber a sua opinião sobre isso.
Bom, eu sou suspeita porque eu acho que se eu não tivesse me formado em Direito, teria feito jornalismo, né? Sou uma apaixonada pela publicidade, pelo jornalismo, enfim. E eu acho que a gente está, nesse momento, necessitando desse tipo de jornalismo, do jornalismo positivo, que traz notícias boas, que mostra, né, o empreendedorismo mesmo nesse momento. Então, eu acho que a gente, claro, tem que ter as notícias que a gente já está acompanhando aí da pandemia, as notícias políticas, as notícias são importantes, mas a gente também, a gente tem, eu acho que sente um pouco de saudades de quando nós tínhamos alguns canais locais, né, mas que também hoje a gente tem dessa forma, como tu tens aqui, pela internet. Eu acho excepcional a iniciativa, acho que a gente precisa debater o que acontece na nossa cidade, debater o que acontece no nosso estado, para que a gente se sinta mais próximo, né, e que a gente consiga realmente enxergar as notícias mais locais e não somente em âmbito nacional. Te parabenizo pelo canal, pela iniciativa e por tentar trazer atitudes positivas e notícias boas. A gente espera que voltar, né, Paulo, numa próxima live, quem sabe, e dizer que o comércio se adaptou, né, que está tudo de forma adequada, que todo mundo já está comprando online e a nossa economia vai de vento em popa. Isso é importantíssimo, porque no jornalismo de soluções a gente gosta também de dar informação depois que passa o problema, né? Depois que passa a tempestade, a gente gosta de falar também da bonança, né? Das notícias boas, dos resultados. Isso é importantíssimo. É importantíssimo a gente continuar pautando. E para finalizar, também só gostaria de dizer uma coisa que me ocorreu no meio da nossa conversa, que eu não falei, que é, se várias pessoas durante a quarentena acabaram se superando, né? Aquele sujeito que não gostava de computador, ele teve que encarar o computador. O aluno que não gostava de eletrônica, ele teve que ter aula em live, online, teve que entrar no Google, ou as pessoas que, eu não sei fazer curso à distância. Bom, nós tivemos agora 2 meses para fazer vários cursos à distância, muita gente fez, pegou de certificado eletrônico, né? Eu mesmo fiz uns 4 cursos, me inscrevi em mais uns 10, ainda vou fazer ao longo do ano, porque, assim, foi gratuito, né? Muita coisa gratuita, muita coisa aberta, muita possibilidade, muita tecnologia oferecida, e isso é uma maravilha, isso deve ser aproveitado. Então, nas relações de consumo também, como vocês disseram, né? Isso deve ser aproveitado tanto pelo consumidor, né? Que está refazendo o seu perfil, e o lojista também, que tem que repensar para atender justamente esse novo consumidor. Presidente Paulo Cruz, obrigado pela presença conosco aqui nesta noite. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com a Flávia. Eu queria dizer também que o PROCON de Porto Alegre tem tido a felicidade ao longo dos últimos anos de pegar pessoas tão especiais e qualificadas. A Flávia é uma pessoa muito preparada, nós tivemos também o Cauê Vieira, tivemos a Sofia, atualmente quem está lá também é uma pessoa preparada, e é um órgão que sempre tem pessoas competentes, teve o Omar Ferri também, e sempre fez um bom trabalho em Porto Alegre, e por isso Porto Alegre é uma referência no trato do consumidor. E queria te dizer também, Renato, que tem muitas coisas que podem ser feitas e devem ser feitas na área de jornalismo e publicidade. E Porto Alegre tem espaço para isso, precisa para isso, tem bons jornalistas como tu e outros, e deve ser feito. Nós temos um caminho muito grande para fazer, para inovar, para construir, né? E realmente eu fico feliz de ter pessoas boas aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, foi um prazer para mim estar aqui. Eu não era o Paulo que estava aqui, era o presidente do Cindy Lojas, e isso é importante sempre frisar. As entidades são importantes que sejam respeitadas e que tenham pessoas que as respeitem. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e boa noite. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Doutora Flávia, muito obrigado por estar conosco essa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Renato, mais uma vez pela oportunidade de falar para os gaúchos e conta comigo para uma próxima. Um abraço ao Paulo, nosso presidente Cindy Lojas, vida longa ao nosso Cindy Lojas, e que a gente supere aí essa etapa que a gente está passando. Muito obrigado, um grande abraço, viu? Abraço. Doutora Flávia do Canto Pereira, que é advogada e mestre em Direito pela PUC, e o presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz, foram os nossos convidados de hoje, desta edição do Fórum Atitude,
Positiva, edição online, reabertura do comércio e o perfil do novo consumidor. É isso, uma vez por semana, nosso Fórum Atitude Positiva online está aqui trazendo estas informações. Lembrando que no nosso site também você acompanha mais notícias positivas, artigos, informações que fazem a nossa saúde mental e física melhorar, porque tem muita notícia boa, muita história boa para contar. 2 anos de notícias boas nós estamos completando, atitudepositiva2020.com.br, lá no site tem o link para todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, tem o nosso podcast, Spotify, com muito conteúdo bacana em áudio também, e também temos a nossa fanpage de notícias, que traz muita notícia diariamente, notícia factual e notícia boa. Lá no YouTube, todos os nossos fóruns estão arquivados, todos os vídeos que eu faço todas as semanas, as entrevistas e as outras lives que a gente fez estão lá no canal de YouTube Atitude Positiva com Renato Martins, o link lá nesse site atitudepositiva2020.com.br. Para Kia São Motors, Alzheimer's, Instituto de Medicina do Esporte, Restaurante Tartone, Smart Pack e o Café Lavazza, nós vamos encerrando essa nossa transmissão, esse nosso Fórum Atitude Positiva online de hoje. Você já está vendo aqui, se você estiver vendo já no YouTube, você vai estar vendo a bolinha para você se inscrever no nosso canal, você vai estar vendo outros vídeos também que você pode acessar para conferir o nosso conteúdo exclusivo do Atitude Positiva.